suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Eu quero dar continuidade com vocês à nossa série de mensagens chamada O Manifesto do Reino, Reflexões no Sermão do Monte, que nós começamos há 2 semanas e nós estamos ouvindo tudo que Jesus tem a nos dizer a respeito do reino dele que veio. E o que mais me impactou, eu acho que o pastor Diego foi muito feliz nessa colocação, que foi quando Jesus começa o seu sermão, ele olha para as multidões. Mas ao olhar para as multidões, ele fala com os seus discípulos. E falar com os seus discípulos significa que o tempo todo ele está pensando nas multidões. E ele está levantando uma comunidade de homens e mulheres, seus discípulos, que sirvam como um manifesto, que sirvam como um espelho de como é o seu reino. Então Jesus Cristo está hoje olhando para o nosso país, mas está falando com a sua igreja. Ele está olhando para Campo Mourão, mas ele está falando comigo e com você. E na primeira mensagem o que ele nos disse foram aquelas 8 exclamações: bem-aventurados. E um texto antigo traz uma tradução que ao invés de falar bem-aventurados, diz em marcha. Então você imagine Jesus se voltando para os seus discípulos e dizendo: avante, vocês que são pobres de espírito. Avancem, vocês que choram. Em marcha, vocês que são humildes. Vão sobre o mundo, todos vocês que têm fome e sede de justiça, que são mansos, que buscam a paz, que buscam o meu reino em primeiro lugar a tal ponto de serem perseguidos. Então o que Jesus está falando logo na abertura desse sermão, e foi o que nós ouvimos há 2 semanas atrás, é a respeito do ethos, da natureza, do caráter daquele que é cidadão do seu reino. Porque antes de sermos cidadãos de Campo Mourão ou do Brasil, nós somos cidadãos do reino de Deus, é isso que nos qualifica. A segunda coisa que nós ouvimos, isso foi na semana passada, foi Jesus dizendo: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o mundo tem como característica buscar aqueles que o representam no poder. Mas eu estou escolhendo vocês para que vocês me representem diante do mundo através do amor. Deixa eu dizer isso de novo. O mundo tem como característica buscar colocar nas instâncias de poder aqueles que os representem. Mas eu escolhi vocês para que vocês vão e diante do mundo me representem através do amor. Então a igreja atua diante do mundo não por meio da imposição, não por meio da dominação, mas por meio da influência. Nós não influenciamos nos impondo pela espada, mas nós influenciamos através do amor, do exemplo, das palavras da nossa vida. Então Jesus está dizendo assim: nós não estamos jogando War. Quem jogou War aqui já sabe como é que é. Você quer dominar, você tem uma meta, domina. Jesus não está jogando War. Jesus está nos chamando a representá-lo diante do mundo através do amor. Então hoje nós vamos para a terceira mensagem dessa série. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Na primeira mensagem Jesus falou em terceira pessoa: bem-aventurados os pobres de espírito. Na segunda mensagem Jesus falou em segunda pessoa: vocês são. Nessa terceira mensagem Jesus fala em primeira pessoa: eu digo. Então o que nós vamos ouvir hoje dos lábios de Jesus é: qual é a sua verdadeira missão? Afinal de contas, o que Jesus veio fazer? Qual é a missão do Rei Jesus nessa terra? Eu quero convidar você a ler o texto a partir do versículo 17 do capítulo 5. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir.
Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar. Pai amado, esta é a tua palavra, este é o coração de Jesus o Rei, e nós somos aqueles que foram trazidos do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então nós somos o povo que se arrependeu de viver em rebelião, para vivermos debaixo do teu amor. E vivendo no teu amor, somos qualificados como aqueles que são felizes, bem-aventurados, sal da terra, luz deste mundo. Nós oramos, ó Pai, para que esta palavra que nós ouvimos hoje possa penetrar no mais profundo do nosso coração, e que seja o poder do teu Espírito Santo a gerar fé em cada um de nós que está aqui. Que a tua palavra, a tua graça, o teu poder possam atuar livremente nessa noite em nossos corações, a fim de que tu cumpras através de nós os teus propósitos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, qual é a missão de Jesus? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta de alguém, então eu quero que você imagine que algum amigo seu, algum colega de trabalho fala assim, viu, você que vai na Calvary, responde para mim, o que Jesus veio fazer? Eu já ouvi algumas respostas. O senso comum diz para nós o seguinte, olha, o que Jesus veio fazer é inaugurar uma religião. Ele veio começar uma religião. Ele veio dar início a mais uma das diversas religiões que nós temos no mundo. Ele é o cabeça da religião cristã. Uma outra resposta do senso comum é, ele veio para deixar um exemplo. Talvez você já tenha ouvido isso. Não, Jesus veio deixar um exemplo para nós de como é uma boa vida, de como é viver bem, de como é viver bem sucedido. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha falado isso. Uma possível resposta, e eu já dei essa resposta antes de conhecer o Evangelho, não, Jesus é o seguinte, estava tendo um grupo pequeno na casa dos meus pais, grupo pequeno deles, e eu era um adolescente, estava lá no meio, ouvindo as conversas, resolvi entrar. Quem que é Jesus? Aí eu falei, não, Jesus para mim é uma pessoa, vocês imaginam eu dizendo isso, gente, adolescente. Jesus para mim é uma pessoa que veio trazer uns ensinamentos importantes aí, umas verdades espirituais para nós. Ponto. Mas eu não me esqueço da minha tia, que ela deu uma resposta muito interessante, não foi nesse dia, foi em outro. Ela falou assim, não, sabe o que Jesus veio fazer? Jesus veio tentar mudar esse mundo, mas tadinho, mataram ele. Nas palavras de Jesus, o que ele veio fazer? Ele disse, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que ele está dizendo é que eu tenho como característica, e o meu reino tem como característica, qual é a carteirinha, o CPF de quem faz parte do meu reino? É uma pessoa que serve, é um servo, é alguém que serve, e o rei de vocês, que sou eu, estou aqui para servir, e resgatar vocês de uma vida que tenta ser servida, para que vocês, assim como eu e cidadãos desse reino, passem a servir. Uma segunda coisa que Jesus disse, palavras dele, não vim para os sãos, não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes, porque são eles que precisam de médico. Uma outra resposta que Jesus deu, eu vim para aqueles que são cegos, vejam, e aqueles que acham que veem, se tornem cegos. Então eu vim para que aqueles que tentam dar uma luz para a sua própria vida e acham que sabem como conduzi-la, se percam. E para que aqueles que estão em busca de uma orientação de Deus para suas vidas, recebam de mim essa orientação e essa luz. Mas aqui nas palavras que nós ouvimos hoje, Jesus disse, eu não vim para abolir a lei de Deus,
Eu não vim para esquecer a lei de Deus. Eu não vim para ultrapassar, tornar obsoleta. Eu não vim para tornar ultrapassado, tornar antigo. Eu vim para revelar os propósitos eternos de Deus revelados na sua palavra. Eu vim para que o mundo possa conhecer qual é o sentido da história. Então, tudo o que aconteceu antes de Jesus aguardava o Messias, esperava o Messias. Tudo que vinha antes de Jesus dizia: ele virá. Mas tudo que vem depois de Jesus diz: ele veio. Então o sentido de tudo que vem depois de Jesus e o sentido de tudo que vem antes de Jesus está em Jesus. Ele, quem se encontra com ele, tem um antes e um depois. Não permanecem sendo mesmos. É profundamente transformado. Eu gosto muito da expressão que um teólogo usa. E aqui tem coisas que a gente às vezes não entende, mas se apega a isso que é bom. Esse teólogo chamado Joaquim Jeremias diz o seguinte: o único propósito de toda a atividade de Jesus é reunir um povo escatológico de Deus. Aí eu li essa frase para Valéria, ela falou assim: não entendi nada. Aí eu falei: então é bom explicar. O que Jesus veio fazer é o seguinte: ele veio reunir um povo, ele veio formar um povo. Ele veio reunir os seus irmãos debaixo do amor do seu Pai, a fim de que esses irmãos pudessem conduzir a história ao seu fim. Escatológico significa aquilo que é caracterizado por ser dos últimos dias. Então, o povo escatológico de Deus é o povo dos últimos dias. Aí você fala: realmente, pastor, eu acabei de ver aqui uma notícia em que parece que explodiram lá uma ponte que conecta a Crimeia e a Ucrânia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Falar: é verdade. Nós estamos vivendo os últimos dias desde que o Espírito Santo foi derramado há 2000 anos atrás. Então, a igreja é o povo dos últimos dias. Nós estamos aqui para cumprir o propósito dos últimos dias. A volta de Jesus não é apenas uma questão de tempo, é uma questão de cumprimento da missão. É uma questão da igreja, que detém, que carrega o sentido da história, cumpri-la, vivê-la, vivenciá-la, comunicá-la. Então todas as histórias só podem encontrar o seu sentido, o seu significado, o seu propósito em Jesus Cristo. A história da Bíblia, a história do mundo, a sua história. Só encontrarão sentido nele. É isso que ele quis dizer quando ele disse: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Talvez você ouça essas expressões, lei e profetas, e acham tanto estranhas. Mas lei e profetas era o modo como os judeus se referiam ao Antigo Testamento. Parênteses: o que significa testamento? Significa aliança. Então há uma antiga aliança que aguardava uma nova e eterna aliança. Então toda a antiga aliança, essa parte grandona da sua Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento, estava esperando Jesus Cristo. E talvez você já tenha tido a curiosidade, nos casos que são os mais novos, em ler a Bíblia. E vamos confessar, estamos aqui entre irmãos. Você já leu o Antigo Testamento e falou assim: nossa, Deus parecia estar meio bravo, mas no Novo ele deu uma acalmada. Você já leu o Antigo Testamento e falou: nossa, Deus estava meio irado, mas parece que agora com Jesus ele acalmou, ficou mais bonzinho. Então parece que o Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é outro. Parece que o Deus do Antigo Testamento, ele está assim, acordou de mau humor, não acordou muito legal. Aí Jesus veio e falou: não, gente, Deus é amor. Ele falou: ufa, graças a Deus. Parece às vezes que Deus é meio esquizofrênico. Então às vezes algumas pessoas olham para a Bíblia achando que se trata de uma esquizofrenia, que se trata de duas revelações, ou que se trata, em alguns casos até tem gente que pensa, 2 deuses diferentes. Mas na verdade não. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês não são destruídos.
Graças a Deus, Deus não ouve algumas das nossas orações. Porque imagine você se aproximando do sol e pedindo para o sol: sol, por favor, tem como diminuir um pouco a sua força para eu poder me aproximar de você? Se ele atende a nossa oração, todo mundo morre. Então que bom que Deus não muda, porque Ele não mudando, permanecendo mesmo, seus propósitos permanecem os mesmos, e Ele permanece sendo uma referência imutável, e a história, e a terra, e o mundo permanecem seguros nas mãos daquele em quem não há variação ou sombra de mudança. Todos os motivos de Deus são amor, desde sempre. Tudo muda, Deus não. Tudo passa, Deus permanece. A palavra de Deus não muda. Por isso que nós podemos confiar, porque é uma palavra eterna. Algumas pessoas deixam de crer na Bíblia porque acham que se trata de uma palavra antiga. Mas a palavra de Deus não é antiga. A palavra de Deus foi revelada na história, mas ela tem um caráter eterno. E o caráter de transformar você em alguém que representa o eterno na história. Dentro da história. Então o compromisso de Jesus, o compromisso último de Jesus é para com a palavra do seu Pai. E Ele quer levar, conduzir. Imagine que a história da revelação de Deus durante todo o Antigo Testamento para. E Jesus é aquele que toma essa história e conduz essa história até o seu propósito. É isso que Jesus faz. Então imagine você acordando de manhã, abrindo sua janela às 5:30 da manhã, mais ou menos, e você vê tudo escuro lá fora. Você vê meio, umas formas, umas cores, uns sons, você não observa direito o que está acontecendo. O Antigo Testamento é assim. O Antigo Testamento é a história, é a vida, são as coisas sem a percepção profunda do que elas verdadeiramente são. Então você imagine o Antigo Testamento como uma madrugada, amanhecendo, tornando manhã, até que de repente se torna meio-dia e você consegue enxergar todas as coisas, porque esse sol possibilita que você enxergue tudo como verdadeiramente é. Esse sol se chama Jesus. Ele é a plena revelação de Deus na história, entendeu? Como é que eu entendo, como é que eu vejo todas as coisas? Através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o que todo o Antigo Testamento estava esperando. Ele é aquele encaixe perfeito. O Antigo Testamento aguardava alguém que se encaixasse perfeitamente em tudo que ele estava descrevendo e revelasse tudo que ele, Antigo Testamento, não conseguiu revelar. É por isso que Jesus Cristo na cruz diz: está consumado, está cumprido, está realizado, está feito, tudo o que precisava ser feito está feito, chegou o fim, chegaram os últimos dias, mas Jesus não permanece por ali, por isso ele forma uma comunidade. Então esse é o aspecto que eu acabei de descrever para você, um aspecto de continuidade do Antigo Testamento para o Novo, mas há um aspecto de descontinuidade que é o que você já deve ter sentido em relação à Bíblia. Porque Deus no Antigo Testamento, Deus antes de Jesus, imagine você, vamos fazer uma viagem e voltar para o Antigo Testamento. Deus no Antigo Testamento podia ser no máximo percebido. Deus podia ser no máximo desfrutado. Deus podia ser no máximo experimentado. Deus podia ser no máximo reconhecido. Então as pessoas, quando se relacionavam com Deus, elas se relacionavam como pessoas que estavam carregando muitas expectativas a respeito de como Deus deveria agir. E muitas vezes essas expectativas não eram respondidas ou correspondidas. Até que chega Jesus e ele é chamado de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Emanuel significa que Deus agora está do nosso lado. Emanuel significa que Deus é amor e que nós não precisamos mais carregar dúvidas a respeito do seu amor por nós. Ele nos perdoou. Então o que mudou do Antigo Testamento para o Novo é o seguinte: antes a nossa relação com Deus era uma relação assim, basicamente fisiológica. Era uma relação por interesse, era uma relação por necessidade. Deus, eu preciso, então o Senhor pode resolver?
Deus, eu quero, então o Senhor pode entregar. Então todas as vezes que alguém atravessava uma crise, um problema, as pessoas pensavam, Deus se distanciou. Mas todas as vezes que acontecia uma coisa boa, um benefício, uma bênção, um favor, as pessoas pensavam, Deus se aproximou. Mas o que Jesus veio dizer para nós? Que Deus é conosco. Eu achei engraçado que essas semanas passadas, lá em casa começou a acontecer um monte de coisa. Queimou o chuveiro, queimou a luz, quebrou o carro e queimou o computador. Aí a Valéria virou para mim e falou, zica, hein? E às vezes a gente usa essas expressões, né? Meu Deus, bate 3 vezes na madeira. Deve ter feito alguma macumba, não é possível. Jogaram alguma coisa na minha casa, o que aconteceu de errado aqui comigo? E às vezes a gente tem essa impressão, a impressão de que a gente está zicado. De que Deus, acho que Ele esqueceu, Ele deve estar fazendo alguma galáxia num lugar muito longe daqui e Ele esqueceu de mim. Deus se distanciou de mim. Deus se afastou de mim. Talvez Deus não me ama. Mas isso a gente podia pensar antes de Jesus. Depois dele não. Porque depois de Jesus, sabe o que a gente tem que afirmar? E sabe o que a Bíblia afirma? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nada, presta atenção nisso, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Amém? Essa é a verdade a qual nós nos apegamos. A palavra de Deus diz, Deus prova o seu amor por nós. 3 pontinhos. A gente pensa, nossa, quando as coisas estão indo bem. A gente pensa quando eu sou promovido. A gente pensa quando... A gente não fala essas coisas? Nossa, Deus deve gostar de você. Olha as coisas que acontecem na sua vida. Nossa, Deus gosta muito de você. Mas a Bíblia não fala isso. Ela diz, olha, Deus prova o seu amor por nós. Por isso, Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, não existe absolutamente nada que pode acontecer na sua vida que mostre o contrário do que a cruz de Cristo revelou. Deus nos ama. Este é o objetivo de Deus para nós. Esta é a missão de Jesus, revelar a nós tudo quanto Deus prometeu na sua palavra. Amém? Então, quando Jesus diz assim, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz, eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para encher. Essa é a expressão literal que ele usa. Eu vim para encher. E a palavra de Deus diz isso exatamente. Ela diz, olha, Jesus Cristo é aquele, lá em Efésios, é aquele que enche todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que preenche todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que preenche todas as histórias. Não existe história que se encontre com Jesus e deixe de ser preenchida pelo seu amor, porque quando o seu amor nos preenche, Ele nos preenche totalmente. Ele nos preenche de cima a baixo. Ele nos preenche de um lado a outro. Ele nos preenche de trás para frente. Ele nos preenche de todas as maneiras, porque é isso que Ele veio fazer, preencher tudo aquilo que a lei e os profetas não conseguiram preencher. É isso que Ele veio fazer em nós, levar todas as coisas ao seu pleno propósito, à sua plenitude, levar você a ser um homem e uma mulher plena, maduros, completos, perfeitos. Há uma visão em Apocalipse que João está diante de um trono. Nós sabemos que esse trono é o trono de Deus. E quando ele está diante desse trono grande, poderoso, com anjos cantando, santo, 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 algo assombroso, esse que se assenta no trono tem nas mãos um livro, e esse livro está escrito por dentro e por fora, porque ele é o livro com todas as promessas e propósitos de Deus para a história. Só que tem um problema, esse livro está lacrado, esse livro está fechado, esse livro está selado, ou seja, tudo aquilo quanto Deus prometeu realizar na história está
impossível de ser realizado. João olha para aquilo e começa a chorar. João chora porque ele se lembra de mim e de você. João chora porque ele se lembra da Ucrânia. Ele se lembra do Brasil. Ele pensa em toda a história e fala: não é possível que a nossa história seja esse caos, esse niilismo, esse nada. Não é possível que nós estamos passando por tudo que nós estamos passando para nada. E ele começa a chorar. Então um anjo aparece do lado de João e diz: João, não chores. Se você entrou aqui hoje nessa qualidade, nessa condição de alguém que está com medo do que vai acontecer com o nosso país, medo do que vai acontecer com o nosso futuro, medo do seu futuro, medo dos seus filhos, medo do que vai acontecer com eles, João tem uma visão e o anjo diz: não tenha medo, não chores. Por quê? E ele diz: porque, olha, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E quando olhei, eu vi o cordeiro, alguém que havia sido morto, mas agora está vivo. E ele tem todas as condições agora de preencher, de cumprir e de abrir o livro com os seus selos. Porque não havia sido achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que tivesse a dignidade de abrir esse livro e cumprir o propósito e realizar os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E aí, quando ele vê esse cordeiro, anjos, milhões e milhões, homens, mulheres cantam: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque mataste, porque te impuseste, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, eu e você, comprados com o sangue do Cordeiro, que morreu para que nós fôssemos constituídos reino e sacerdote para o nosso Deus, e diz: eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra, eles preencherão a terra, eles encherão a terra do conhecimento de Deus, eles preencherão a terra com o amor de Deus. Então, quando Jesus diz que veio cumprir, veio encher, veio preencher, ele está dizendo mais do que apenas que ele vai obedecer a tudo que a lei diz, a que ele vai viver segundo o que a palavra de Deus diz, mas que ele vai encher este mundo com gente que vive de acordo com a sua palavra. É isso que ele está dizendo para nós agora. Eu fiz uma pesquisa essa semana e eu coloquei assim: quais foram os maiores acontecimentos da história mundial? E eu cheguei a alguns episódios, algumas cenas aqui. E o que o Google me disse? Entrei no site lá, acho que um dos primeiros que eu vi lá, entrei e comecei a anotar. Quais foram os maiores acontecimentos da história? As guerras gregas e persas, as conquistas de Alexandre o Grande, a Pax Romana, que é a paz romana colocada por sobre todo o império através da espada, o surgimento de Jesus como líder do cristianismo, o surgimento de Maomé como líder do islamismo, o império mongol e Gengis Khan com um exército que massacrava pessoas por onde passava, a queda de Constantinopla como a capital do Império Bizantino, o colonialismo europeu que fez as grandes navegações onde nós fomos colonizados, as revoluções americana e francesa, a queda do Muro de Berlim, o atentado terrorista de 11 de setembro e assim por diante. O que todos esses eventos têm em comum? Eu pensei. Todos eles são de caráter político-religioso. Todos eles têm em comum o fato de que podem operar transformações ou mudanças exteriores, porque a religião e a política só podem fazer isso, mudanças exteriores. Mas nada se compara ao evangelho que Jesus revelou, a boa notícia de Jesus, que é uma transformação eterna.
Uma transformação de dentro para fora. Não é uma transformação meramente estética. Não é uma transformação meramente exterior. Não é uma transformação ilusória. Não é uma mudança da capa. Não é uma mudança da roupa. Não é uma mudança de fora. É uma transformação interna do coração, do ser. De modo que você deixa de ser quem você era e passa a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Nenhum acontecimento da história pode nos levar a viver o propósito eterno de Deus. Apenas aquilo que tem uma origem eterna. Apenas um evangelho que tem origem eterna e se revela na história é o que pode nos verdadeiramente transformar. O versículo 19 ainda diz: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, olha as palavras que Jesus escolhe. Todo aquele que desobedecer a desses mandamentos, ainda que seja um mandamento pequeno, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, corromper outros, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar, viver e ensinar outros a viverem assim, será chamado grande no reino dos céus. Então o que Jesus veio fazer? Jesus está dizendo que a vida dele foi uma vida de entrega. Lembra dos evangelhos? As ações de Jesus foram de obediência. As palavras de Jesus foram de ensino da palavra de Deus. A morte de Jesus revelou o amor de Deus na sua mais madura expressão. A ressurreição de Jesus nos trouxe esperança. Mas qual o objetivo de tudo que Jesus realizou? Formar um povo. Formar um novo ser, uma nova criatura. Alguém que seja verdadeiramente justo. Alguém que tenha a capacidade de praticar a justiça. Então a maior mudança que pode acontecer no mundo é a sua transformação. A maior mudança que pode acontecer no Brasil é a sua transformação. A maior mudança que pode acontecer na sua casa não é a sua mulher mudar, é você mudar. É você ser transformado, porque quando a gente muda, tudo muda. Que a gente passa a ver as coisas e a história a partir da perspectiva de Deus. Então, grande parte da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa incapacidade de ver que Jesus encheu a nossa vida e cumpriu os propósitos de Deus. Então, a finalidade dele é transformar você. A finalidade de Jesus é transformar você em alguém parte do povo dele e que vive segundo a sua vontade, de tal maneira que onde quer que você vá, o reino de Deus vá. Onde quer que você chegue, o reino de Deus chegue. Então Jesus não veio, é importante falar esse tipo de coisa, Jesus não veio para tornar você mais rico. Jesus veio para fazer de você alguém generoso. Jesus não veio para fazer com que as coisas deem certo para você. Jesus veio para tornar você alguém bom. Alguém cujas motivações sejam boas. Alguém cujas motivações sejam inteiras. Alguém que não tem algo escondido enquanto fala. Alguém que fala aquilo que é. E que vive segundo a palavra. Jesus não veio para te dar uma ajuda. Jesus veio para tornar você uma pessoa favorável aos outros. Então às vezes a gente vem aqui e fala: Deus, vim aqui fazer uma oração, faz um favor para mim. E às vezes a gente se relaciona com Deus como se Jesus nunca tivesse vindo. A gente se relaciona com Deus como se a gente ainda vivesse a escuridão do Antigo Testamento. A gente se relaciona com Deus como pessoas que estão grávidas de expectativas e que parem o vento, porque nunca cumprem propósito, sempre fazem serviços, mas nunca realizam a vontade de Deus. Então ele veio para fazer de você uma pessoa nova, não veio para melhorar a sua vida, ele veio para matar o seu ego, ele veio para transformar você no Filho de Deus. É isso que o C.S. Lewis disse: o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus, para que pudessem se parecer com Deus,
para que pudessem ser uma comunidade de homens e mulheres que vivem para Deus. Então eu gosto muito dessa expressão que Jesus usa, falando do menor e do maior, porque quem é o menor no reino dele? É aquele que desobedece e corrompe os outros. E quem é o maior no reino dele? É aquele que se submete e obedece e ensina os outros a viverem assim. Então a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai ser grande aos olhos dos homens, ou a gente vai ser grande aos olhos do reino. Ou a gente vai viver seguindo os desejos do nosso coração, ou a gente vai viver segundo a vontade do nosso Pai. Não existe outra possibilidade. Ou a gente vai absorver, encarnar, aprender aquilo que Deus veio nos dizer e viver como verdadeiros cidadãos do seu reino, ou a gente vai tentar dizer e convencer Deus o que Ele deveria estar fazendo. Boa sorte. Boa sorte nesse seu convencimento de como é que Deus deveria conduzir a história dele. E de como Deus deveria conduzir o mundo dele. Para fechar, versículo 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito, eu acho impressionante Jesus usando esses qualitativos, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso aqui é para fechar a noite. Porque os fariseus e mestres da lei, quem que eles eram? Eles eram a nata da religião, o suprassumo das regras. O Antigo Testamento tem 248 mandamentos e 365 proibições. Os fariseus e mestres da lei observavam a todos e mais alguns. Eles guardavam a lei de Deus de maneira minuciosa. Eles guardavam a lei de Deus de maneira assim, perfeita aos olhos humanos. Mas Jesus disse: o coração de vocês está cheio de podridão, porque vocês são orientados segundo a religião. Vocês são bons de serviço, mas todo o serviço que vocês realizam não cumpre um propósito. Não cumpre o propósito para o qual Deus nos criou. Eu acho impressionante quando a gente ouve essas expressões de Jesus, por exemplo, ele dizendo: entrarão no reino dos céus. A gente fala, eu estou esperando mesmo o dia que eu vou morrer para poder entrar no reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa: se você não entrar no reino dos céus antes de morrer, depois você não vai entrar. Se você não entrar, não viver, não encarnar, não absorver o reino de Deus na história, na eternidade que você não vai. Então o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: se vocês viverem apenas segundo a aparência, se vocês viverem apenas segundo as regras, vocês não entenderam o que significa entrar no reino dos céus, porque entrar no reino dos céus é deixar que o reino do meu Pai entre em vocês e transforme vocês de dentro para fora. Então não diz respeito a fazer algo, diz respeito a tornar-se alguém, uma nova criatura. E aí eu comecei a pensar, eu poderia acabar aqui, mas eu comecei a pensar sobre a maneira, o modo como Deus tem transformado a minha vida e tem transformado o meu interior e o meu coração. E eu cheguei à percepção, a partir da palavra de Deus, a partir da oração, de que as maiores transformações da minha vida não acontecem sob os holofotes da honra, mas nos bastidores da dor. Esses holofotes não me definem. Quando eles se apagam, e eu saio, e eu vivo, e a dor bate na minha porta, é Deus me convidando para transformar o meu interior. Porque quando a fornalha acessa a nossa casa, a nossa vida, é aí que o nosso coração amolece. E Deus pode operar em nós as transformações que Ele quer operar. Eu tenho a impressão que a gente está atrás de ambientes favoráveis. Mas ambientes favoráveis não transformam.
Deus leva a mim e a você para a cruz. Do lado de fora de Jerusalém. Para nos transformar à medida que nos conformamos à cruz de Cristo. Então, às vezes, a gente está olhando para... E aí, eu queria que você fizesse um exercício da sua história. Quando a gente pensa nos maiores acontecimentos da nossa história, o que a gente pensa? Quando você conquistou aquele diploma? Quando você foi promovido no trabalho ou espera essa promoção chegar? Quando você se casar, quando você finalmente encontrar o amor da sua vida? Quando o seu status civil mudar? Quando você se mudar? Quando você eleger o presidente que tem que ser eleito? Quando você ganhar da loteria? Quando você virar chefe? Às vezes a gente está esperando uma mudança, mas tudo que a gente precisa é de uma transformação. Tudo que eu e você precisamos é de uma transformação. E Deus opera isso, sabe quando? Nos bastidores da dor. É um filho doente, para o nosso coração derreter. E Deus colocá-lo no molde da cruz. Não resista ao amor e à graça do nosso Pai. Não resista às transformações que a graça quer operar na sua vida, porque ela quer tornar você alguém mais justo do que um religioso. Ela quer transformar você em alguém mais justo do que o maior religioso dessa cidade, o maior religioso desse país. Alguém que sabe lidar com a dor, que sabe ser injustiçado. Se você já foi injustiçado, você sabe do que eu estou falando. Se você já foi criticado, você sabe do que eu estou falando. Se você teve uma semana ou um mês difícil com seu cônjuge, você sabe do que eu estou falando. Se você teve uma semana difícil com o chefe crica, você sabe do que eu estou falando. Mas não se engane, Deus quer usar essas cruzes para nos moldar e para nos transformar em pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. E se de fato, eu quero assim